Esta é a série Conversando sobre Indústria 4.0, a quarta revolução industrial, numa sequência de entrevistas com executivos e especialistas tratando de tecnologia, engenharia e produtividade. Olá, pessoal! Nesta entrevista com executivos, estaremos conversando com Nilo Guimarães. Nilo Guimarães é um entusiasta de tecnologia e empreendedorismo. Há mais de 20 anos, ajuda profissionais de engenharia mecânica e TI a alcançarem suas metas e resultados. É engenheiro mecânico pela FURG, pós-graduado em automação industrial pela UFSC e mestre em educação profissional e tecnológica pelo IFRS. É diretor da Max 3D e cofundador do Conaenge. Ainda na década de 90, começou a implementação em larga escala de sistemas CAD 3D na região sul do Brasil, sendo um dos pioneiros nesta transição de tecnologia 2D para 3D em projetos mecânicos para centenas de empresas. Nos últimos anos, tem atuado fortemente no aumento de eficiência de ambientes fabris e de TI. Possui mais de 30 mil alunos na plataforma Udemy e acredita que o monitoramento e análise dos dados é parte fundamental para a solução de problemas. É fluente em programação Python e linguagem R para ciência de dados. Nilo, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, por aceitar esse convite em conversar, em trazer, compartilhar todo o teu conhecimento, toda a tua expertise, a tua longa experiência nessas questões de tecnologia. Eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito legal, muito bacana. As pessoas que estão nos assistindo vão aprender muito com o que tu vais trazer para nós aqui. Então, já de antemão, te agradeço a tua disponibilidade, ter aceito esse convite desse projeto que é Entrevistas com Executivos. Muito obrigado, Nilo. Obrigado, Luciano. Eu que agradeço aí o convite, né? Vai ser um prazer falar para ti e para a tua audiência. Muito obrigado. Nilo, o tema da nossa conversa vai ser bem na área de tecnologia, de engenharia, de hard skills, soft skills, olhando esse contexto da indústria 4.0. E aí tem uma frase balizadora, né, que tu traz, que é como tornar a engenharia de projeto e manufatura mais produtiva, né? Dentro desse contexto, né, eu também costumo dizer que a produtividade na fábrica, ela inicia desde o planejamento do produto, o projeto do produto, o projeto do processo, até a hora que esse desenvolvimento chega na produção. Nesse viés, Nilo, quais são as tecnologias e conceitos que apoiam essas etapas do processo de desenvolvimento de produto para que melhore a produtividade de todas essas etapas nesse processo de desenvolvimento? Ok, essa é uma ótima pergunta e a resposta é bem ampla, né? E antes de falar de tecnologias e conceitos, eu gostaria de abordar um tópico que eu acho que é importante, principalmente para os engenheiros, né, que são da área das exatas, entenderem as questões que não são dessa área. Por exemplo, nós como engenheiros fomos capacitados, treinados, né, a lidar muito bem com as ciências formais, né, que são matemática e lógica, e também as ciências naturais, física, química, biologia, mas principalmente a física, né? E temos dificuldade, então, de entender temas que são de outras áreas, por exemplo, das ciências humanas. Quais são os temas que são de ciências humanas? Educação. Então, quando vamos treinar ou liderar pessoas, né, temos alguma dificuldade. O engenheiro muito técnico, muito racional, né, ele tem dificuldade nesse aspecto. E também as questões econômicas, até para entender os objetivos financeiros da empresa que ele trabalha como engenheiro, né? Então, são aspectos que nos fogem, assim. Então, o engenheiro deve ter essas outras visões até para ter uma flexibilidade maior de raciocínio, né? Não ser tão técnico, não achar que a matemática ou as equações resolvem tudo, né? Porque muitas vezes está para além, né, do que as ciências exatas conseguem nos ajudar à solução do problema, né?
Então, é um ponto que eu gostaria de levantar. Um outro que eu gostaria de falar é relacionado a como vem mudando, né, para responder essa pergunta, como vem mudando as questões da engenharia. A gente teve primeiro uma mecanização, né, no século XVIII, lá, depois uma produção em massa, que muitas empresas, até no Brasil, ainda estão nessa fase, né, que seria a segunda revolução industrial. Depois passamos para uma automação com eletroeletrônica e também com o uso de computadores, e até chegar na indústria 4.0. E o que eu noto, assim, que impacta nas tecnologias e nos conceitos aí que vão, assim, definir como devemos desenvolver produtos? Eu vejo a mudança de aspectos de rigidez, assim, comportamental, né? As coisas feitas de uma única maneira e repetidas inúmeras vezes, para uma parte de flexibilidade comportamental, né? Então, essa flexibilidade ela tem que ser aceita como postura do engenheiro moderno, né? O engenheiro hoje ele trabalha com tecnologias que ele sabe que daqui a 1, 2, 3 anos elas serão diferentes, elas talvez existam tecnologias disruptivas que façam com que ele tenha que reaprender, né? Então, isso é difícil, né? Quem estudou na década, século passado, né, década de 90, né, tinha processos que duravam muitos anos, até uma década, eles não mudavam, né? Mas agora a gente vê, devido até aos impactos da indústria 4.0, da transformação digital, que tudo muda muito rápido. Então, você está confortável hoje com o que você domina, daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, no máximo, as coisas já se movimentam e você tem que, de novo, né, tentar se acomodar, tentar dominar novos conhecimentos para ter um bom desempenho. Então, uma vez que essa visão, assim, que muda um pouco da identidade do engenheiro, torna ele um cara mais flexível, né? Aí sim, nós podemos falar de tecnologias e conceitos. Se ele tem esse background já trabalhado, né? Daí ele pode, sim, ter mais benefícios das tecnologias e conceitos que a gente pode usar para desenvolver melhor produtos, né? Eu penso que tem tecnologias e conceitos, até que alguns são bem antigos, que nos ajudam muito. Por exemplo, tecnologia de grupo, né? Tecnologia de grupo é extremamente importante, né? Existem softwares que podem trabalhar na questão de parametrização de produtos, né? Produtos que são muito semelhantes, que têm algumas dimensões diferentes, alguns materiais diferentes, mas eles são da mesma família, digamos assim, né? Se alguém conhece tecnologia de grupo, que é algo da década de 40, 50, ele pode usar o software hoje que faz a parametrização com muito mais, digamos assim, vantagens para ele, né? Se ele conhece a tecnologia. Daí ele usa a ferramenta, que é o software, para obter o máximo de benefícios, né? Tá? E os conceitos também de trabalho em grupo, tem conceitos de aspectos de divisão de trabalho matricial, tem a possibilidade de trabalhar em células, tem várias questões que aí cada empresa deve ajustar conforme for mais vantajoso para o seu setor, né? Mas eu vejo que tem muitas tecnologias que não são novidade, que às vezes as empresas não utilizam, né? O que é uma pena, porque elas ganhariam em qualidade, e evitando retrabalhos, em eficiência, diminuição de custos, uma série de aspectos aí. Então, essa seria uma introdução aí para essa primeira pergunta. Muito bom, Nilo, muito bom. E dentro essa introdução, ela é bacana porque ela sintoniza e contextualiza, né, numa primeira abordagem tecnológica, principalmente da área de engenharia, né? E aí eu aproveito para falar de tecnologia, porque a gente tem algumas tecnologias que nós ouvimos falar comercialmente, né, que é o PLM e o PDM, né? E eu queria que tu trouxesse um pouco para nós, né, qual é a diferença de PLM e PDM, né? E como que esses conceitos e essas ferramentas elas podem auxiliar, né, nesse ambiente de desenvolvimento de produto? Ok. Bom, eu não trabalhei diretamente com PLM, mas encontrava essas soluções dos meus concorrentes da época, né? O PLM seria o gerenciamento de ciclo de vida de produto, né? O guarda-chuva maior, onde todas as outras tecnologias, né, ligadas à engenharia, tanto de desenvolvimento quanto de manufatura, elas estão cobertas, né? O PDM seria mais focado no gerenciamento de dados de produto, né? Então, ele seria um subitem do PLM. Já o PLM envolveria questões de qualidade, de teste, de alterações de engenharia,
questões mais, digamos assim, administrativas, mas do ponto de vista da engenharia, né? E é o PLM que geralmente se conecta com outros sistemas, como o sistema ERP para administração da fábrica mesmo, né? Que define as ordens de produção e faz todo o andamento fabril. E também sistemas de gerenciamento de suprimentos ou de relacionamento com clientes, geralmente o PLM que faz essas conexões. Então, o PLM seria algo bem geral que vai acompanhar o produto desde as ideias iniciais, toda a parte de desenvolvimento, versionamentos, revisionamentos, e aí também usa o PDM dentro dele, até o descarte do produto, né? Então, ele vai acompanhar todo, realmente, por isso que a gente fala de ciclo de vida do produto, né? Todo, se isso aí durar muitos anos, né, ele vai estar acompanhando todo esse aspecto. E o PDM está mais ligado à engenharia, então ele vai entender os números de séries de peças, de conjuntos, subconjuntos, os relacionamentos entre estes, né, e são, digamos assim, uma pequena parte, um PDM é uma pequena parte de um PLM, na minha visão. Entendi. Nilo, eu quero fazer um parênteses aqui nessa questão, porque eu acho que é muito legal isso que tu trouxe, né, as diferenças, porque eu já ouvi pessoas de engenharia falando de PLM, mas o que na verdade estava falando conceitualmente era de PDM, né, que era um gerenciamento local, né? E aí eu já ouvi também em empresas que tiveram soluções de engenharia de 3D, né, que fizeram aquisição de 3D, e o 3D lá fazia toda a lista de materiais, né, mas não se comunicava com o ERP. Daí tinha alguém que pegava a lista de materiais do 3D e digitava lá no ERP, né? Essa conexão, e é uma conexão muito, muito importante, né, para não cadastrar errado, né? É uma conexão muito importante. Essa conexão, hoje, os softwares 3D, eles têm essa capacidade de fazer essa conexão direta? Precisa de um PDM ou precisa de um PLM? Ok. Essa questão das conexões geralmente é uma camada de programação que é feita nas ferramentas, né? PDM ou PLM. Por quê? Porque da maneira que o ERP é utilizado, você vai ter tabelas de bancos de dados com informações diferentes, né? Então, o PDM, para ler, por exemplo, os números, né, que caracterizam cada componente, né, ele vai precisar entender, digamos assim, o formato deste banco de dados que o ERP está utilizando, né? Então, existe uma parte de programação, não é difícil, mas ainda, por incrível que pareça, isso que você falou, que acontece há muito tempo, acontece até hoje. Por exemplo, as pessoas, às vezes, têm um projeto bom, com a Bill of Materials ok, com a lista de materiais ok, e por uma etapa manual de digitação, né, você comete um erro que, às vezes, ao invés de comprar 100 itens, você compra 1000, ou o contrário, né? Sim. Então, são erros que poderiam ser evitados com o uso de tecnologia. E não é complexo mesmo, mas muita empresa faz essa etapa manualmente, que é demorada, passível de erros. Né? Não adianta brigar com o estagiário que digitou, né? Ele está fazendo o melhor que ele pode fazer humanamente, mas se você passa 3 dias digitando tabela durante 6 horas que seja por dia, você chegar uma hora você vai errar, né? Não tem como não errar. Sim. Então, eu diria assim, falar com o fornecedor do ERP. Geralmente se faz essa conexão com uma tabela intermediária de banco de dados, ou seja, tem um banco de dados do lado do PDM e PLM, que gera uma tabela intermediária, e nessa tabela o ERP escreve. Então, pode ser lido, né, pelo PDM o que o ERP escreveu. É uma das formas. Mas tem gente que escreve em arquivo CSV, né, arquivo separado por vírgula. Cada registro é um conjunto de valores separados por vírgula. Pode ser lido, ou um arquivo texto mesmo, TXT comum. Sim. Mas o mais comum é uma tabela de dados intermediários. E aí a gente garante que o PDM também não vai corromper a base de dados do ERP, porque ele não acessa direto a base, né? Ele só acessa algo intermediário, com toda a segurança, não vai ocorrer problemas. Aí pode programar que ele leia essa tabela a cada 5 minutos, ou ele pode ter uma amarração melhor via API para ser notificado quando tem algo novo, e daí ele lê. Tem alguns ERPs que têm API facilitando essa integração. Mas isso que tu falou é fundamental. As pessoas têm que... A indústria 4.0 está pedindo isso aí, quer dizer, mais tecnologia da informação
nas atividades da fábrica, da engenharia, né? Não tratar como algo separado, né? Isso Sim, aí, essas integrações são fundamentais para a eficiência, né? sim, sim, necessárias, né, Nilo? E necessárias. E aí, Fundamentais, fundamentais. fundamentais. Porque isso acaba trazendo produtividade para o ciclo inteiro, né? Produtividade para a engenharia consequentemente, produtividade para a fábrica, porque é um projeto que nasce, que nem como tu falou, né? Com uma lista de materiais no 3D, né? Com a quantidade certa de part numbers lá, né? E vai para o ERP com uma quantidade errada, né? Quando cai na fábrica, faltou peça. Ah, mas faltou por uma questão de digitação, não era o projeto do 3D que estava com problema. A fábrica acaba perdendo produtividade, né? Então, é consequência, né? É uma consequência dessas relações. Então, toda a TI, né, ela tem que estar uniforme em todas as camadas da empresa, né? Em todos os processos, vamos dizer, em todos os processos da empresa. E aí, aproveitando esse gancho que tu trouxe para nós, eu queria te perguntar o seguinte, dentro da tua experiência, né? O que tu tens visto de maturidade das engenharias em relação às tecnologias que podem ser aplicadas para dar suporte e apoio neste processo? Assim, eu tenho contato com empresas de diversos segmentos, né? Mas principalmente do metal mecânico, em vários estados do Brasil, mas principalmente no Rio Grande do Sul. Uhum. Nós temos profissionais excelentes, né? O brasileiro ele é capaz, os engenheiros brasileiros são bons, temos boas faculdades, boas universidades, formam gente boa e muito dedicados, assim. Mas a gente vê falhas, como você citou, né? Por exemplo, você tem um processo lá de projeto 3D que evita uma série de erros, por exemplo, interferências em montagens, isso aí é evitado devido ao Uhum. 3D. Você pode fazer simulações de cálculo estrutural, né? No regime linear ou no regime não linear. Tem uma série de questões boas que garantem o projeto, ok? Aí você tem isso, ok, e passa por uma etapa manual que gera os erros, né? Não faz sentido, né? Uhum. Mas aí é que está, a empresa trabalhando como feudos ou grupos fechados, a TI de um lado lá, a engenharia de outro lado, eles não se conversam, eles não resolvem um problema que tem certeza poderiam resolver de forma relativamente fácil. Então, da maturidade assim das engenharias, eu vejo assim, está muito ligado também com que estágio de revolução industrial que a gente está no Brasil, né? Uhum. Eu imagino que a gente está entre a segunda e a terceira revolução industrial, né? Em geral, Uhum. né? Claro, tem Sim, empresas que sim. estão aplicando o máximo que podem os conceitos da indústria 4.0, que é a quarta revolução. Mas a maioria está entre a segunda e a terceira revolução, né? Uhum. Então, qualquer aspecto novo, se o engenheiro fala em automatizar esse aspecto, pode não ser, às vezes, bem-vindo pela direção, tentar mudar um processo que sempre funcionou daquele jeito, sempre funcionou com possíveis erros, né? Às Uhum. vezes os itens são comprados, né? Eles não são fabricados, são comprados, aí tem que esperar chegar. Aí você imagina, você está esperando chegar um item errado, né? Porque o part Uhum. number foi digitado errado. Então, são coisas que não dá para entender. Então, assim, existe problema de maturidade, muitas empresas não estão ainda adequadas, mas dá para resolver e até de certa forma rápido a maioria desses problemas, assim. O pessoal, como eu falei antes, tem que se permitir, tem que ter uma visão mais flexível, assim, de permitir as mudanças em seus processos, né, para a gente conseguir maior eficiência. Né? E uma coisa interessante também, né, Nilo, do que tu traz sobre essa questão de maturidade, que tu enxerga que está num viés intermediário, né, inclusive as engenharias, né, num viés intermediário entre a 2 e a 3, né, em algum espaço aí, é que muitas dessas tecnologias, tanto essas que tu está trazendo, né, de engenharia, quanto tecnologias para a fábrica, elas não são tecnologias novas da indústria 4.0, né? Elas são tecnologias que já existem no mercado há bastante tempo, né? Vamos lá, se nós falarmos em software 3D e integração com ERP, pelo menos há 15 anos isso já era normal, vamos dizer assim, né? Já era tecnologia que estava Sim. disponível no mercado, que era uma coisa de prateleira, né? E a gente vê ainda hoje empresas e não é só empresa pequena, empresas grandes não tendo essa mínima integração, né? Então, coisas de 15 anos atrás. E aí, quando a gente fala de indústria 4.0, né, que a gente imagina que vai ser o grande
a grande transformação digital tem coisas que algumas empresas já fizeram, né? E outras empresas ainda têm para fazer, né? E aí eu te pergunto o seguinte, Nilo, dentro desse viés, uma empresa que agora, nos escutando aqui, né, se interessou em iniciar essa jornada eu vou chamar de transformação digital da engenharia, né, de quer aplicar tecnologias de apoio, né? Por onde que ela tem que iniciar? Né? Como é que ela inicia essa jornada, esse processo? Né? Existe um roteiro, existe um caminho, né, de maturidade que ela pode subir, assim, vamos chamar de caminho de maturidade, né, de tecnologias na engenharia, Nilo? Certo. Bom, essa transformação digital é um bom nome, eu acho que é mais ou menos isso que definiria bem, de uma maneira simples, né? A indústria 4.0 é uma transformação digital. Quando a gente fala digital, a gente está explicitamente falando de tecnologia da informação e da comunicação, né? TIC, né? Tecnologia da informação e comunicação. Coloca a comunicação porque ela é fundamental, né? Sim. Não é só a informação, você tem que comunicar. E uma definição que eu tenho para a indústria 4.0 que é a aplicação da TI, ou da TIC, né? Na tecnologia operacional, na TO, né? Então, a aplicação da tecnologia da informação e comunicação na tecnologia operacional. Então, uma maneira que eu acho que as empresas poderiam fazer é fazer essa conversa entre... Se a empresa é pequena, bom, que coloque uma pessoa da TI, geralmente uma pessoa jovem, está disposta a aprender outros processos, que conheça os processos da engenharia, né? Que conheça como é que é feito o projeto de produto ou as questões da fábrica, para que ela veja as possibilidades daí com a visão dela de TI, essas questões básicas que a gente fala, né? Integração entre sistemas, ou via arquivo texto, via arquivo CSV, ou via banco de dados. Ele vai achar uma solução que simplifique outros processos que ele está vendo ali que o pessoal está com muita digitação, com muita consulta manual, ou eles não são alertados de problemas. A gente pode ter a TI alertando as pessoas, né? Mais adiante eu vou falar isso relativo à fábrica, né? Alertando as pessoas quando as coisas vão mal, né? Porque se você descobre o problema na hora, o custo é bem menor do que se você descobre 2 horas depois ou 2 dias depois. Né? Sim. Então, são coisas que alguém de TI pode enxergar e começar a fazer essa visão lateral, né? Porque hoje, se o profissional da engenharia é muito especialista, ele olha o projeto, ele é projetista, ele é engenheiro de projeto, ele faz aquele projeto muito bem, e o passo seguinte fica todo no amadorismo, né? Embora ele seja um excelente projetista, não pode, alguém tem que ter a visão lateral para fazer, não, peraí, a gente pode melhorar essa etapa, porque não adianta o projeto ser excelente, se os dados para o RP vão ser ruins, depois as compras ou as fabricações, os itens vão ser errados em relação ao maravilhoso projeto que foi feito, né? Então, essas questões de balancear um pouco, né, a qualidade em cada etapa e não se perder dinheiro, não se perder qualidade do trabalho numa etapa simples. Acho que esse exemplo que tu deu aí foi fantástico, porque quem está nos escutando percebe muito bem. Realmente não faz sentido um projeto de engenharia bem trabalhado, bem pensado, bem dimensionado, ok, e na etapa seguinte se perder muito disso, né? Não faz nenhum sentido. Né? Então seria isso, talvez aproximar o pessoal de TI e no final a transformação digital depende deles. Né? Sim. São profissões que não existem hoje, talvez precisasse de um engenheiro de transformação digital dentro de uma empresa. Né? Sim. Mas hoje não existe, então vamos aproximar o pessoal de TI, que ele conheça nossos processos, né? De engenharia, e daí poder sugerir melhorias. Né? Sim, e uma coisa interessante também é que o time de TI, além de ter esse conhecimento de ciência da computação, tem uma questão muito forte de gerenciamento de projetos, tem uma questão muito forte também de métodos, né? Agora a gente vê falar bastante essa questão de métodos ágeis, né? Então, que são micro entregas, né? Então, são entregas mais fatiadas, mas que fazem acontecer ao longo do tempo. Não é uma grande implementação, são pequenas implementações
configurações e aí pode fazendo os ajustes, né? Então, essa integração que tu traz para nós, né, de TI com engenharia, essa é uma integração que tem tudo para dar certo, né? E tem um potencial, né, gigante em relação à implementação de boas práticas de engenharia com boas práticas de TI, né? Sim, perfeito. E aí, Nilo, né, a gente até agora, né, falou sobre essas questões de engenharia e eu quero extrapolar essa questão de tecnologia para a fábrica, né? Então, quais são os conceitos e tecnologias que podem ser utilizados na fábrica também para otimizar processos, para melhoria de produtividade, né? E qual é a relação dessas tecnologias e conceitos com a indústria 4.0? Perfeito. Ótima pergunta. É o que eu estou mais dedicado Legal. atualmente, porque eu estudei indústria 4.0 do ponto de vista teórico, né, a partir de 2016, fiz um mestrado usando esse tema aí, né, Uhum. como linha de estudo, mas quero praticar bastante, né? Então, o que eu tenho feito é justamente aumentado a eficiência da fábrica, dos processos fabris, né? E Sim. aí você usa muitas tecnologias que fazem parte da indústria 4.0. O Boston Consulting Group, BCG, né, ele fala de 9 tecnologias, né, que fazem, tornam real a indústria 4.0, ou possível, né? A Sim. manufatura 3D, a integração horizontal e vertical de sistemas, a computação em nuvem, as simulações, enfim, são 9 tecnologias, né? Uhum. E muitas delas a gente usa para, por exemplo, aumentar a eficiência da fábrica. Então, como é que a gente tem feito hoje? As siglas, né, a sopinha de letrinhas, no caso aí é MES, né? É Certo. Sistema de Execução da Manufatura, é o Uhum. nome do sistema, MES, sistemas MES. E hoje está tendo uma explosão de sistemas MES. Por quê? Porque para o pessoal de TI é muito simples coletar dados, né? É muito Uhum. simples mesmo. E hoje, com as facilidades que a gente tem de hardware barato, por exemplo, nós coletamos dados com um sensor de tensão ligado a uma máquina que é ligado ao Arduino, né? Uhum. Uma placa de baixo custo, né? Geralmente para prototipagem, e até esse aí é um outro dilema. Tem gente que acha que o Arduino é só para prototipagem. Não Uhum. é. Eu conheço empresas que aplicam profissionalmente o Arduino. Ele é colocado nas máquinas e ele fica trabalhando durante anos, né? Sem dar problema. Mas se der problema, você gasta ali R$ 100, R$ 150 e troca a placa assim, Sim. facilmente. Mas, ou seja, esse hardware que era uma barreira antes, ela está muito barato, né? Uhum. E depois você tem programação. E daí programação o pessoal de TI domina muito, né? Então Uhum. eles estão coletando muitos dados. Qual que é a nossa vantagem que conhecemos a engenharia? A gente consegue entender os processos, né, do que está sendo coletado, né? A gente sabe que dado é bom, que tendência é boa, que tendência é ruim, né? Uhum. Então a gente pode ter uma conversa com o pessoal da engenharia, os processistas também, muito mais afinada, porque a gente consegue falar o dialeto deles, né? E o Sim. pessoal de TI não. Mas especificamente das tecnologias da indústria 4.0 que permite a gente fazer isso, está ligado à internet das coisas, que agora está indo para um lado de serviços, da internet dos serviços, porque as pessoas não querem ter mais um produto, elas querem ter uma experiência, um serviço, né? Essa é a Uhum. visão que está tendo, né? A gente usa muito isso, a comunicação de rede, né? Wireless ou cabeada mesmo, internet, banco de dados, certamente, né? Que a gente tem que totalizar esses números, e também mensageria, né? A gente pode alertar o empresário que a máquina parou, está em vias de parar. A gente pode fazer gráficos cruzando todos os dados, quase como se fosse um BI, assim, mostrando aspectos relevantes, né, para o Uhum. negócio dele. Os diretores podem enviar, já acessar do seu celular, do seu tablet, de onde estiver no mundo. Esses dados estão na web, né? Uhum. Então, a comunicação, olha a comunicação aí da TIC, né? Sim. Tecnologia da informação e comunicação. A gente tem que divulgar esses dados, né, para as pessoas que são interessadas nele. Então, a gente consegue aumentar o OEE, que é o Índice Geral de Eficiência Fabril, Uhum. por máquina, por setor e para a empresa como um todo, porque o empresário vai saber ali se os equipamentos dele estão com
com a disponibilidade alta, com a qualidade alta, ou com desempenho alto, ou não, né? O OEE é a multiplicação desses três itens, né? A qualidade, que está ligada a refugos, né? O índice Uhum. 1, que seria 100%, é zero de refugo, né? O Uhum. desempenho, que é relacionado a dados de velocidade de corte, avanço, foram aqueles planejados, são os que estão sendo executados? Se sim, vai dar 100% um também. E aí, a qualidade, o desempenho, e a disponibilidade, né? A Uhum. máquina está disponível quantas horas por semana? Está previsto 40 horas e ela quebrou, né? A opção de uma manutenção, aí ela já perde a disponibilidade dela Sim. teórica, né? Então, tudo isso aí a gente considera. Lá fora, esse índice OE, o pessoal, quando consegue 85%, se dá por satisfeito, seria um índice de classe mundial, né? Sim. Mas aqui no Brasil é impressionante, quando a gente mede, às vezes, Luciano, não dá nem 50%, sabe? É É. visível. As máquinas são paradas, você olha para a fábrica, assim, tem várias máquinas paradas. E não é que a empresa não tenha serviços por fazer, Sim. é que eles não planejaram o carga da máquina, ou então não planejaram as manutenções preventivas, aí a máquina quebra mesmo, Uhum. ou os processistas também, os operadores, eles vão, no, por exemplo, no potenciômetro da máquina e aumentam para 130% ali a velocidade de corte, ou avanço, e aí eles quebram as pastilhas, quebram as Sim. ferramentas, né? Então a gente vê vários aspectos assim que vão contra a eficiência fabril, né? Então, todas essas questões a gente pode levantar e aí os gestores poderem treinar melhor seu pessoal, orientá-los, né? E aí obter os melhores resultados. E tudo isso, né, Nilo, como tu trouxe para nós, né, é essa questão de aquisição desses dados da fábrica através das tecnologias que são tecnologias IoT, né, e aí que pode ser de uma maneira simples, como tu trouxe agora, né, pelo Arduino, por exemplo, né, com sensores que hoje estão acessíveis, né, então tu pode fazer essa aquisição de dados, né, e começar a enxergar, porque tem muitas empresas, e eu já trabalhei no chão de fábrica como engenheiro industrial, né? Então, isso que tu está falando, né? Eu conheço essa realidade, e quando não mede, né? Tu não tem ideia de quanto que é, né? E aí, quando tu mede, tu vê lá 43%. 37%. Não pode ser. A medição está errada, né? Não, a medição está correta, mas nunca se mediu, né? Se imaginava que era uma coisa e era outra totalmente diferente. Então, olha a importância de medir. Né? E é o que tu traz. E hoje tem tecnologia acessível para isso. Né? Tu traz a importância de medir, né? A tecnologia está acessível, e aí sim precisa da engenharia para, bom, está em 37, né? Quais são as ferramentas e métodos de produção para alavancar? E aí, né, eu acredito que vem muito esse viés de ferramentas tradicionais do Lean Manufacturing, por exemplo, né, mas tem muito suporte de tecnologia que podem auxiliar, né, toda essa questão de dados, de análise, né, que é o que tu está trazendo para nós aqui, né? Bem legal e bem É. importante. E por favor. Fica à vontade, pode concluir. E aí, nesse contexto, o que eu queria te perguntar é o seguinte: quais são alguns exemplos, né, de tecnologias que poderiam ser aplicadas, ou conceitos que poderiam ser aplicadas na fábrica, que pudessem melhorar dimensões como qualidade, como atendimento? E aí, quando eu falo atendimento, eu falo de flexibilidade de fábrica, lead time, a questão de custo, a questão de segurança, né? Para trazer mais essa questão de tecnologia para o, né, pro gestor que quer resolver problemas da gestão dele. Eu tenho um alto índice de refúgio, eu tenho um baixo índice de eficiência, eu tenho muitos acidentes na minha área de trabalho, ou então eu tenho uma questão de custo de manutenção que está saindo fora do projetado no budget, né? Como é que ele pode utilizar tecnologias, né, para esses viés que são problemas de negócio, né, Nilo? Sim, sim. No início da nossa conversa eu falei que o engenheiro ele tem que ter aquela questão da parte de economia e negócios, está lá dentro das ciências humanas, né? Uhum. Então, essas preocupações do gestor administrativo,
deve ser uma preocupação também da engenharia, né? Como atender esses requisitos de negócio. No final das contas, né, estamos todos competindo para que a empresa se perpetue, né, cresça, enfim, ganhe mercado. Só te falando aí, esses insights vão vindo, a gente vai imaginando coisas, né? Sim. Em relação à medir ali, que tu falou que é tão importante, eu me lembrei de Deming, que é da qualidade também. A mensagem dele tem mais de meio século, né? Então, ele falava que se você não mede, você não gerencia, né? Então, a nossa ideia é medir para que a pessoa saiba, comparando com um padrão, né? Se ela está bem ou está mal, quão mal está ou quão bem está. Você citou números aí de OE, de eficiência geral, de 37%. Por incrível que pareça, tem empresas que a gente encontra esse número horrível, né? É muito baixo, 37%. Significa que o parque fabril dele, que custa milhões, está subutilizado, às vezes mais de 50% no caso aí, né? Sem ser utilizado. E outra frase, que eu acho que é de Deming também, é que em Deus nós acreditamos, todos os outros nos tragam dados, né? Ou seja, temos que ter os dados para poder decidir alguma coisa. Então, se o cara diz que gerencia, se ele administra e ele não tem dado de nada, ele tem aquela regra do polegar, né? Mais ou menos tanto, mais ou menos tanto. Ele não está gerenciando, né? Então, a gente fala muito em ciência de dados hoje, data-driven, né? Empresas estão sendo direcionadas por dados, porque hoje tem uma facilidade, o acesso é muito barato para a coleta desses dados. Né? E a gente, claro, a gente pode usar inteligência artificial, tecnologias muito elaboradas, mas não precisa tanto. Às vezes, o gráfico simples, né, cruzando métricas importantes do negócio, dão os insights que o gestor precisa para aumentar, às vezes, em 5, 10, 15% a lucratividade. Né? E a gente tem até a literatura fala muito disso, as pesquisas mostram, né, situações reais, que 1% de aumento do OE pode impactar de 3% a 12% no lucro líquido, o resultado final operacional, né, da empresa. Então, é um impacto muito grande, né? E a gente tem que estar atento. E aí você me perguntar, mas fora da fábrica, né, como é que essas tecnologias, extrapolando a fábrica, como é que elas podem usar? De novo, se a mentalidade dos engenheiros, dos profissionais da empresa, está ligada a aplicar a tecnologia da informação e comunicação na operação da fábrica, da empresa como um todo, ele vai começar, por exemplo, como um cliente nos pediu, a ter uma interface web onde o cliente dessa empresa, que presta serviços de corte de chapa, né? O cliente quer saber a jornada do seu pedido. Ele fez um pedido lá. Ele quer saber como a gente compra no comércio eletrônico hoje, né? Que a gente sabe se o produto já foi embalado, já foi despachado, se está em traslado, como é que está. Ele quer disponibilizar para os clientes dele isso. Então, a gente preparou o sistema, né? Para que esse prestador de serviço ofereça isso como um diferencial competitivo, né? Ajuda ele a vender mais, porque é uma vantagem competitiva, é um diferencial em relação aos outros, e ajuda o cliente que compra a saber exatamente, né? Se ele vai receber no prazo, se está atrasado, não está atrasado, até para que ele não precise nem ligar para a empresa para saber, via sistema, ele já sabe em que etapa que está o processo, né, de corte do lote de peças dele, né? Então, isso aí não sei se estaria dentro do MES, acho que já seria algo ligado mais à área administrativa da empresa, mas, de novo, ela usa dados que foram coletados no MES, das máquinas, né? A gente sabe, por identificação de cada lote, de cada item, onde é que ele está em cada máquina, e a gente pode totalizar essas informações de forma de gráficos e tabelas e entregar para o cliente final, né? Então, de novo, são tecnologias assim, essa digitalização ela é presente, né? É a TI de novo ajudando a operação. Né? Não se passa mais por telefone, por gente anotando. Muita empresa hoje, como é que está o pedido? Vai na fábrica, vai perguntar para o supervisor, para o coordenador lá, como é que está? Vai na máquina, perguntar para o operador. Não pode ser assim, né? Tem que ser de uma maneira diferente. Né? Sim, sim. A importância da tecnologia dando suporte a isso também, né, Nilo? E mesmo assim, né, a gente que anda nas indústrias e trabalhou também com algumas indústrias, ainda vê, né, que
o sistema de comunicação é a ligação, né? O cliente liga para o comercial liga para o supervisor do chão de fábrica, o supervisor sai procurando a ordem de produção, né? E a informação, né, toda assim não está registrada, não está em nenhum lugar, né? Ainda nós temos empresas trabalhando desta forma, né? E com a tecnologia disponível, de novo, não é uma tecnologia inacessível, é uma tecnologia acessível, né? É uma tecnologia bastante acessível. E aí, a gente ouve falar, Nilo, eu vou ir para uma linha agora, talvez de uma tecnologia mais avançada, né? Quando a gente fala em que ainda tem empresas trabalhando em procurar a ordem de produção pela fábrica para saber onde está o pedido, eu vou trazer um contraste que eu quero te perguntar o que é a tecnologia Digital Twin, né? E como que a empresa pode se beneficiar dessa tecnologia? Ok. O Digital Twin seria o irmão gêmeo digital. Tem a fábrica física, né? Uhum. E a fábrica digital. O Klaus Schwab, ele é o criador, né, do Fórum Econômico Mundial, né? Uhum. Ele diz que a indústria 4.0, a quarta revolução industrial, é a fusão dos mundos físico, digital e biológico, né? Uhum. Agora, na parte biológica, a gente já está vendo impressoras 3D fazerem próteses, né? Daqui a pouco vão estar imprimindo partes do corpo humano. Eles estão prevendo que a nossa expectativa de vida vai passar de 100 anos aí rapidamente, né? Devido aos avanços biológicos aí apoiados pelas outras tecnologias todas. Mas assim, ó, o Digital Twin está focado em que você tenha no mundo digital um espelho mais perfeito possível do mundo físico, né? Então, se você tem lá a fábrica com máquinas CNC, com robô de solda, com isso, com aquilo, você modelar isso no computador, tem softwares específicos para isso. E aí, quando você for fazer uma mudança de layout, por exemplo, você muda no digital, né? E faz uma simulação dos impactos, né? Nos fluxos de material, né? Se formaria gargalos ou não, estoques intermediários, todas as questões. Então, é um objetivo bastante assim desafiador, né? Acho que isso ainda está para as grandes empresas, em alguns processos que são menos difíceis de modelar dessa forma, que nem indústrias petrolíferas, farmacêuticas, que são de processo contínuo, né? Não são de processo discreto, né? Como na usinagem de peças, por exemplo, ou no corte de chapas, né? Mas ele é um objetivo a ser alcançado, né? Então, você, quando fosse fazer uma mudança na fábrica física, antes você simularia os efeitos, né? E saberia os impactos o máximo possível na fábrica de uma mudança que você fizesse, né? Acrescentar uma máquina, mudar um layout, fazer alguma mudança desse tipo. Então, isso aí é bem avançado, aí precisa de muita tecnologia mesmo, né? Sim. Mas se você não pode fazer isso, talvez para a fábrica inteira, talvez com um setor, né? Com 4 máquinas, dê para fazer, simular e ter bons resultados. Porque imagina, a alternativa de fazer o Digital Twin é fazer direto no caso real. E aí, se você tem uma estimativa e ela não se mostra verdadeira, depois, olha só, né? Quanto você perdeu de dinheiro, né? A oportunidade também, o tempo, enfim, o desgaste é tremendo, né? Então, o Digital Twin é um objetivo mais elevado, mas deve ser buscado. E eu acho que talvez daqui a 20 anos seja o normal, né? A maioria das empresas tem o Digital Twin. Médias e grandes, pelo menos. Sim, até para apoiar os processos de decisão, eu imagino que seja uma ferramenta muito interessante, porque ela está trabalhando com dados coletados reais da fábrica e num modelo desenvolvido que é a fábrica, né? Então, estou imaginando pela tua explanação, né, Nilo, que tu poderia colocar, por exemplo, uma previsão comercial dentro desse modelo e ver o que aconteceria, né, para poder utilizar esses cenários, né, numa tomada de decisão estratégica para o negócio, né? Então, isso acredito que vai começar a ser puxado pelas empresas também, né? Sim, você colocou as palavras aí que eu acho que agora ficou mais claro para o pessoal que está nos escutando.
a questão do modelo, sim, é um modelo da realidade, né? Uhum. E a questão de cenários, né? Você pode ter cenários, né, Uhum. no modelo virtual, que não são baratos, né? E Sim, mudar ali e escolher um ótimo, né? E se sim. você pensar, é isso que nós fazemos com modelos em ciências de dados. Por exemplo, a gente pega um modelo aí de regressão linear ou algum modelo de predição aí. Ele vai Uhum. prever, né, o futuro. Baseado nos dados do passado, ele vai extrapolar e vai prever o futuro, né? O Uhum. que a gente está fazendo ali no computador com os dados é justamente isso, usando um modelo da realidade. Ele não é a realidade, mas ele descreve, às vezes descreve muito bem a realidade. Uhum. Você faz as mudanças nele, que custa muito pouco, né? Tempo e Sim. dinheiro. E uma vez que você entende, não, é isso que provavelmente vai acontecer. Qual é a garantia? Nós temos aqui um grau de certeza aí de 85%. Pô, tá Uhum. bom, tá bom. Aí faz no mundo real, né? Sim. A ideia do Digital Twin é isso também, mas em vez de dados, você tem a simulação da máquina CNC, do robô, dos Uhum. tempos de espera ali de entrada de matéria-prima, né? E tudo isso aí é importante. Por exemplo, a gente fez uma otimização de uma empresa que eles tinham 3 empilhadeiras deslocando chapa metálica para lá e para cá, né, dentro da fábrica. Uhum. E às vezes as máquinas ficavam paradas porque não tinha matéria-prima. Quer dizer, a empilhadeira não conseguiu largar para ela. Por quê? Porque Aham. a pilha de chapas dela estava embaixo de uma outra pilha gigante lá. Aham. Então, quando o cara terminava uma operação, daí que ele pedia as chapas que iriam entrar, e daí o cara ia lá com a empilhadeira e ia trazer, né? Ou seja, Sim. uma perda de tempo. Né? Se ele já soubesse que iria terminar em meia hora o trabalho atual, ele poderia já solicitar a matéria-prima, quando ele estivesse terminando, o cara da empilhadeira estaria largando para ele. Então, Sim. isso aí com Digital Twin a gente poderia fazer virtualmente, tá? Parece filme de ficção científica, mas não é. Tem tecnologia computacional, tem software 3D, e considerando uh, estatística, processos estocásticos, né? Considerando tudo que é necessário para poder fazer funcionar com um bom grau de certeza, assim, de confiabilidade, a fábrica digital simulando a fábrica real. Né? Legal, Nilo, legal. São conceitos que já estão aí disponíveis, né? E ganharão competitividade as empresas, ou mais, né? As cadeias de negócio que começarem a adotar essas tecnologias, né? E aí eu quero ir para um outro tema, porque a gente falou bastante sobre tecnologia, né? Até agora, claro que a gente teria muito mais a explorar, né? Eu tenho certeza que o assunto é muito amplo, né, de tecnologia para se explorar, mas eu quero trazer uma questão que é muito importante, que é pessoas, né? Então, falar um pouco sobre essa questão de pessoas. E aí, já trocando as questões de tecnologia e vindo para a questão de pessoas, Nilo, eu queria te perguntar o seguinte, na tua visão, né? Quais são as características, né, ou soft skills, né, necessários para os profissionais nesse ambiente de transformação digital e como desenvolver, né, essas características e soft skills, né? Ok. Bom, as pessoas aí, como eu falei lá no início, são fundamentais, né, para que qualquer iniciativa desse tipo dê certo. E Sim. aí, quando eu falo a pessoa, não estou falando da preparação técnica, porque eu acredito que elas, tecnicamente, têm um bom currículo, um bom conhecimento. Estou mais falando quanto à questão comportamental, né? Como é que Uhum. elas se portam para poder fazer essas mudanças? Como é que eu vou fazer a transformação digital na minha empresa se eu sou resistente a mudanças, né? Eu sou Uhum. resistente a transformar as coisas, os processos. Sim. Não vai acontecer. Uhum. Então, uma primeira, digamos assim, orientação seria que a pessoa desenvolvesse mais a sua flexibilidade de pensamento, né? Uhum. Por exemplo, no século passado, quando eu estudei engenharia, os engenheiros não precisavam saber programar, né? Mas hoje, como a TI está ganhando tanto espaço dentro da empresa, é normal que o engenheiro, não só o engenheiro mecatrônico, né? O engenheiro mecânico também, ele Uhum. saiba o básico de programação, né? Porque Uhum. se precisa fazer um script Python, entender uma linguagem CNC lá da máquina, o básico, ele tem que dominar isso aí. Porque a TI está cada vez mais presente. Aliás, falam que as empresas todas vão se transformar em empresas de software, né? É o que
é o que estão falando aí, né? Aham. Porque o robô está ganhando muito espaço, né? Uhum. Então, as grandes empresas hoje são todas plataformas digitais. Se a gente for ver a Amazon, né? Uhum. Ela não é uma empresa de venda só, começou com livros e hoje vende qualquer coisa. É uma plataforma, né? O próprio Facebook, as plataformas que a Apple tem, enfim, então isso está muito presente. Então, do ponto de vista de soft skills, né? Uma competência seria essa de ter flexibilidade, né? Que eu falei Uhum. lá no início. Outra é ter o autoconhecimento. Você trabalha sempre com incentivos, né? A gente sempre, qualquer um de nós, né? Então você vai ter mais energia para poder se dedicar mais naquilo que são incentivos positivos para você, né? Então você tem que Uhum. saber o que você realmente gosta mais. Às vezes a gente tem que se envolver com questões que não são a nossa preferência, mas isso não pode ser a maioria das vezes. Na maioria das vezes você tem que estar envolvido com aquilo que são incentivos positivos para que o seu melhor desempenho ele apareça, né? Então o autoconhecimento é importante. E existem testes, né, para verificar seu perfil pessoal, né? Se tem o MBQI, se não me engano, tem a questão até tem na internet assim roteiros ali onde você responde dezenas de perguntas e eles traçam teu perfil, né? Se você tem um Uhum. perfil mais técnico ou se você gosta mais de trabalhar isolado, mais com pessoas, enfim, ele vai traçando assim Uhum. os seus incentivos, assim. E aí você deve respeitar isso, porque essas são as, digamos assim, as crenças e os paradigmas básicos da pessoa, né? É Sim. como você é. Não que você não possa mudar, mas esses exigem uma mudança de identidade, né? Que é muito Uhum. mais difícil, né? Sim. Então, digamos assim, acomodar, se conhecendo, né? Eu sou melhor em fazer tarefas que envolvam muita matemática e estatística. Pô, se envolva com ciência de dados, procure isso. Outro Uhum. não, não consigo me concentrar muito tempo, eu tenho que estar com gente. Ou então vá liderar equipes, né? Vá para o chão de fábrica, vá para as questões mais dinâmicas, assim. Uhum. Procure, com seu autoconhecimento, se colocar em questões, em situações, em cenários, né? Onde Sim. os incentivos vão fazer você mostrar o melhor, né? Uhum. Então, o que eu gostaria de falar também. Muito importante que eu aprendi no mestrado, sabe? A questão de como é que a gente estuda, né? Às vezes na engenharia, ou na preparação, até pós-engenharia, o pessoal usa muito a questão de aprender sobre fatos e conceitos. Aí a gente usa, nesse aspecto de aprender sobre fatos e conceitos, muito a memorização, né? Uhum. Só que a memorização ela é limitada, né? Uma, porque a nossa capacidade de memorizar é limitada, né? Sim. Um outro aspecto que isso é desnecessário muitas vezes, porque a informação está disponível, né? Se você tem uma conexão à internet, se você quer uma informação, ela está Uhum. ali, em inglês, português, espanhol, no que você quiser. Sim. Então, dominar só informações não tem tanto valor quanto tinha há 30 anos atrás, né? Porque a Uhum. informação, ela é de domínio público, ela está à disposição, né? Uhum. Então, o que se pede assim para os profissionais de hoje é que eles se envolvam mais com questões procedimentais e atitudinais, né? O Uhum. aprendizado verdadeiro de processos a gente aprende quando a gente executa o processo, né? Uhum. Então, um exemplo claro é como você aprende a andar de bicicleta, por exemplo, né? Não é lendo livros sobre como andar de bicicleta, é pegando Uhum. uma bicicleta, tentando, errando e acertando. Daqui a Sim. pouco você ganha uma competência inconsciente, você nem sabe explicar bem como é que você anda de bicicleta, né? Uhum. Tem física toda envolvida ali, mas você consegue andar e reproduzir bem com grande competência. De, dirigir um carro também, né? Falar um idioma estrangeiro, muitas vezes o engenheiro técnico como tem que aprender inglês, tem que aprender espanhol. O que ele pega? Pega o dicionário, né? E começa a decorar as palavras, né? Não aprende nunca, não vai aprender nunca. Vai estudar 10 anos e não vai aprender. Sim. Porque quando é que tu aprende um idioma? Quando tu lida com as frases, no contexto, né? Sim. Tu não pode decorar as palavras, tem que ser alguma coisa quase que inconsciente falar. É mais Uhum. a emoção do que razão, né? Então, o engenheiro que Sim. é muito racional, às vezes tem dificuldade com isso. Se você reparar, a não ser engenheiro que seja músico também, né? Ele tem essa parte de percepção auditiva melhor. Mas se o engenheiro é muito técnico, ele tem uma tremenda dificuldade de aprender um outro idioma, né? Sim. Então, a gente tem que cuidar com isso. Por quê? Porque são
conhecimentos procedimentais, né? Você aprende a falar um outro idioma falando. Né? Você Sim, vai errar, mas isso é parte do processo de aprendizado. sim. Então, se os engenheiros querem se envolver com a transformação digital, ele tem que aprender Python, tem que aprender linguagem R, ele só vai aprender isso, não é lendo sobre isso, é Uhum, executando programas, tentando e errando, e aí aprendendo. Isso no mestrado foi fantástico, porque foi bem claro esse ponto, assim, dos 4 tipos de conhecimentos. Factuais, os fatos, né? As uhum, capitais dos estados brasileiros, é um fato, né? Ou os tipos de metais ferrosos, tem os uhum. nomes lá, é um fato. Os conceitos mais básicos, né? E daí conseguir aplicar eles em situações reais, aí muitas vezes você precisa da atitude correta e entender os procedimentos. E aí está envolvido com o procedimento, não só ter decorado as etapas do procedimento, que é coisa totalmente diferente, né? Sim, Então, sim. esse é o que eu daria como recado, que as pessoas se envolvam mais de maneira procedimental, que é basicamente o conhecimento que se exige, né, numa situação real de trabalho, é tu estar envolvido num processo, né, ou sozinho, com teus colegas, né, tu tem que te envolver no processo, é como jogar futebol, é como dançar, como falar um idioma estrangeiro, tem que Sim. praticar, né? Legal, Nilo. E uma coisa também, né? Eu fico à vontade de falar de engenheiro e tu também fica à vontade de falar de engenheiro, porque nós somos engenheiros, né? Quem Então, nós somos? então a gente fica muito Tem à os vontade, a prós e gente os sabe como é contras. que funciona, né? Em geral, a capacidade analítica do engenheiro é tremenda, ele divide para conquistar, né? Mas o engenheiro tradicional, né, que a maioria ele tem dificuldade em outros aspectos, né, que a gente tem que falar, porque até a questão de liderança, a gente não aprende quase nada na engenharia, pelo menos no século passado não aprendia, talvez Sim. agora o pessoal esteja formando melhor. Mas a gente da engenharia é muito formal mesmo, a gente está ligado ao exato, né? O que é o exato. Só que o mundo Uhum. não é assim, né? A gente tem que ter a nossa flexibilidade de novo. Olha a palavra aí. Né? Tem Sim. que ter a flexibilidade para acomodar as coisas. Não é aceitar o errado, né? Você tem que corrigir o errado. Mas você tem maneiras de fazer isso, porque como Peter Drucker dizia, né? Você tem que ser implacável com as máquinas, né? Mas Uhum. gentil com as pessoas, né? Sim. O engenheiro, às vezes, né, ele é martelo, então todo mundo é prego, né? E aí não é assim, né? Tem que ter Sim. cuidado, né? Verdade. Então, Verdade, sim. Nilo. E aí, né, nessa questão que tu traz, bem importante, né, sobre esses comportamentos, essas características, esses soft skills, né, eu queria te perguntar o seguinte, na tua visão, como que se desenvolve, né, ou se tem alguma dica específica para alguém que está entrando no mercado de trabalho e para alguém que já está no mercado de trabalho? Nós, né, engenheiros aí com longos anos de formação e estamos há longos anos no mercado, né? Existem diferenças ou dicas, né, de como desenvolver, né, esses soft skills, Nilo? Isso aí é difícil dar uma receita, né, a ser seguida por todos, porque isso vai muito a partir do autoconhecimento, verificar o que é melhor para o teu estilo, né? Uhum, Mas eu acho que a flexibilidade comportamental pode começar a ser exercitada nas questões do dia a dia, né? uhum, Por exemplo, nós somos ligados a processos, então a gente tende a fazer sempre as mesmas coisas todos os dias, né? uhum, E o desafio seria mudar um pouco, né? Mudar um pouco, parece bobagem, mas usar o relógio no outro pulso, né? Pegar um caminho diferente para se deslocar, tentar uhum, mudar um pouco, escutar outras músicas, tentar flexibilizar um pouco o teu dia a dia para dar espaço para ter outras leituras, né? uhum, Para começar a exercitar outros aspectos que estavam adormecidos, estavam parados ali, que você pode ir mudando, né? uhum. Mas esse autoconhecimento eu acho que é o fundamental. E uma coisa que dá para fazer, que eu aprendi no mestrado, é um russo chamado Vygotsky. Ele falou de uma área onde a gente está mais apto a aprender, né? Uhum, Tá? Nós temos uma área de desenvolvimento real, que é o que nós conseguimos fazer sozinhos, né? A nossa competência atual, isso nós uhum, conseguimos fazer, damos conta e tal. Geralmente, aquilo que fazemos, sabemos fazer bem, a gente acha muito fácil. Né?
Antes de saber, era difícil, ou dificílimo, né? E depois que a gente aprende, parece que perde valor, né? Pô, isso aqui é tão fácil. É essa transição, né? Sim. E tem uma zona de desenvolvimento que é o do potencial, que tu pode alcançar de potencial, que é o que tu poderia aprender com outros, né? Outras pessoas que já sabem, colegas, enfim, professores, que poderiam te ensinar. O que ele fala? Tu trabalhar nessa zona, que ele chama de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, porque Uhum. está entre o que tu consegue fazer e o que tu tem potencial de fazer. E alguém pode pensar, mas por que tu não tenta aprender algo que está fora do teu potencial? Porque a chance de aprender é praticamente zero, tá? Tu não Uhum. consegue pular 10 degraus da escada, né? Tu tem que ir de um em um. Sim. Então, isso ele falava mais para a educação infantil, né? Para a criança mesmo, que ela Uhum. usa muito a brincadeira, né? O lúdico, né? Para poder se exercitar em algo que ela não está preparada ainda, mas Uhum. ela vai aprendendo na brincadeira, né? Com os coleguinhas, ou mais velhos, ou que sabem fazer, ou com o professor. Mas também vale produto, tá? Então, tu Uhum. saber o que tu tem potencial de aprender, né? O que é a tua ZDP e te exercitar nesse aspecto, né? Não tentar dar um passo muito maior, porque tu vai te frustrar, tu não vai conseguir, né? Sim. Então, verificar o que está ao teu alcance, com a ajuda de outros que saibam, e te Uhum. exercitar nessa área, que é uma zona de desenvolvimento proximal, entre o que tu sabe hoje e o que tu tem potencial rápido de aprender com a ajuda de outros, né? Legal, Nilo, legal, muito bacana essa tua explicação, porque isso é um ponto de partida, né? O autoconhecimento e a partir do autoconhecimento desenvolver, né, algumas características que são lacunas e fortalecer algumas características que já são fortes, né? Isso é. Meus colegas de mestrado e professores brincaram que eu gostei tanto disso porque foi a única equação que eu achei no curso, né? Que a ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, é igual a ZD potencial menos a Zona de Desenvolvimento Real, né? Foi a única equação que eu achei no curso, por isso que eu gostei, né? Não, porque é o meu lado engenheiro de novo, né? Sim, Aparecendo. Eu vi uma aplicação prática e fácil de explicar, né? Qualquer pessoa pode entender isso, né? sim, Ah, não vai sim. além do teu potencial para esse mês ou para esse final de ano agora, tu não vai conseguir. Mas uma Aham. vez que tu melhore, aí a tua ZDP muda, que aquilo que tu não sabia fazer, tu consegue fazer. Aí agora tu pode dar outro passo, né? E Muito legal assim esse fazer. conceito. E esse cara foi um gênio, né? Um russo lá, estudou medicina, era psicólogo também, e ele até me impactou também, de verdade, assim, a história de vida dele, porque ele descobriu com 26 anos que ele tinha tuberculose, naquela época não tinha cura, 8 anos depois ele faleceu, né? Uhum. Mas mesmo quando ele estava acamado, ele não podia escrever, né? Então ele ditava para alguém escrever as ideias dele, né? Bah. Então, nesse momento difícil, em vez do cara se vitimizar, né? O que Sim. ele fez? Não, eu vou ajudar as pessoas, eu descobri coisas, eu quero ajudar. E ele falava, foi isso, na verdade, que mais me impactou. Bah. E a mensagem clara para passar para outros é a questão da ZDP, que eu confio muito nessa pequena fórmula aí que ele nos passou. Muito bacana, Nilo, muito bacana. Traz um conceito novo, principalmente para nós da área técnica, né? Sim, sim, sim. E agora eu quero te fazer uma provocação, né? A gente falou sobre técnica, a gente falou sobre pessoas, e agora eu quero fazer uma provocação juntando isso, tecnologia e pessoas. Na tua percepção, Nilo, qual é a relação entre tecnologia e pessoas, né? Entre tecnologia e o trabalho, né? Daqui onde nós estamos para o futuro? Tá certo. É, essa pergunta é bem polêmica também, né? Ela mexe muito com a gente, né? Porque mexe conosco, ainda que estamos trabalhando, e também para o futuro, nossos filhos, né? Nossos netos, o que vai acontecer, né? Uhum. É assim, cara, eu tenho uma visão bem positiva, né? Bem positiva, porque eu tenho uma visão, daí a parte econômica que entra, né? Que é uma visão que a gente precisa ter. No momento que a tecnologia chega, ela aumenta a riqueza de cada indivíduo, né? Se Uhum. pegar lá o PIB, né, de países que implementaram tecnologia, o PIB per capita
Tem a Coreia do Sul, Singapura, tem vários outros países, além dos Estados Unidos, Alemanha, né? E aí essa riqueza individual aumentou, né? Você tem o PIB per capita muito crescente nesses países, né? E aí o que o indivíduo faz, todos, quando tem mais dinheiro? Ele tenta reduzir seus desconfortos, né? Ou seja, ele começa a demandar produtos e serviços porque ele tem como comprar. Ele tem dinheiro para isso. E esses produtos e serviços vão ter que ser supridos por outros, né, concidadãos que vão produzir para ele, ou vão atender com serviços dele, né? Então, os empregos vão surgir. O caminho contrário é não usar tecnologia. Eu ouvi falar que Milton Friedman, ele chegou na China, na época que a China era pobre ainda, né? E o pessoal não usava máquinas, né? Nas áreas de construção civil. Usava pá, enxada, esse tipo de coisa, né? E aí, isso na década de 60, eu acho, 70, eles eram bem pobres nessa época. E aí os chineses, com a visão errada naquela época, dizendo que eles faziam isso para dar mais trabalhos às pessoas. Porque tinha mais gente com enxadas e pás, né? E aí o Milton Friedman olhou para o cara e disse, quem sabe então você troca então essas empadas e enxadas e pás por colheres, né? E aí você terá mais empregos das pessoas removendo terra com colheres, né? E aí é um contrassenso, né, cara? Não é assim. Sim. Então, o que a tecnologia traz? Ela vem, ela impacta. Não quando ela chega é difícil, né? Porque ela pode acabar com algumas profissões. Isso é verdade. É verdade. Ninguém está dizendo que não. Mas logo a seguir, em pouco tempo, ela aumenta a riqueza de todos e esses demandam entre si serviços e produtos e todos ganham mais dinheiro. E eu fico sempre pensando, né, Luciano, quando existiam as velas, né, não existia luz elétrica, né, não existia o lampião, só existiam velas. Quando o lampião chegou, os fabricantes de velas se impactaram muito, né, reclamaram bastante. Aí veio o lampião. Aí depois, quando a lâmpada incandescente, lá Edison criou ela, inventou ela, e tinha outros que inventariam logo a seguir, se não fosse ele. O pessoal do lampião reclamou também, né? Depois veio a lâmpada LED, que impactou toda a indústria de lâmpada incandescente, mas é assim, o trem da história não muda. O que nos cabe, assim, como profissionais, orientar nossos amigos, nossos filhos? Abracem a mudança, se preparem, estudem, né? Sim. Sejam digitais no dia a dia, né? Usem o seu smartphone, tentem fazer um projetinho com o smartphone, né? Coisa simples, com Python. Comece a exercitar, né? Porque no final vai ser bom, porque do contrário, se a tecnologia não chega, a gente fica não fica competitivo, como o país, né? Aí se a gente vende menos, a gente começa a ter menos recursos per capita, né? E isso é retrocesso, né? Então, devemos ter uma visão positiva, acreditar. Por exemplo, estamos melhor agora do que no século XV? Muito melhor agora, né? Uma pessoa pobre hoje tem muito mais riqueza e recursos do que um rei, né? Da Idade Média lá, né? Então, nós temos água quente em casa, a maioria das pessoas tem um carro, pode ser um carro velho, mas ela tem recursos, luz elétrica, coisas que não existiam, né? Então, sim. A gente tem que ter uma visão positiva. Mas há um desemprego tecnológico e algumas profissões vão deixar de existir. Por exemplo, motorista de carro, de ônibus, de caminhão, com a inteligência artificial é certo, né? Daqui a 20 anos, eles não existirão, né? Porque será tudo para robôs, para máquinas, para computadores. É ruim, não. É bom, porque o nível de acidentes vai cair vertiginosamente, né? Muito menos gente vai ficar mutilada ou vai morrer nos acidentes de trânsito. Ainda vão acontecer, mas vão ser raríssimos. Né? Hoje não, né? Acontece demais. Né? Então, eu sou bem otimista. Acho que vai ser bom. Espero daqui a 20 anos estar vendo isso aí que eu estou divulgando agora, que melhorou bastante. Acho que vai ser assim. Que legal. Vamos torcer e vamos trabalhar para isso, né? Vamos trabalhar para isso. Nilo, eu quero fazer um fechamento de toda essa nossa conversa, né? Que
que eu tenho certeza, né, pelo quanto a gente criou um roteiro, né, mas a gente teria possibilidades de ampliar esse roteiro muitas vezes aqui, né? Então eu quero fazer um fechamento de tu apresentar as soluções da Max 3D, né? De tu falar um pouquinho da empresa que você é o diretor. Ah, perfeito. Bom, nós temos atuado mais fortemente ligado à engenharia com a questão dos sistemas APS e MES, né? O APS para o planejamento da fabricação, que ele considera o carga-máquina, ou seja, quantas máquinas vão estar ocupadas, isso dá uma previsibilidade da capacidade de produção e das entregas que vão ser obtidas com o processo, né? E com o sistema MES, que está mais ligado ao monitoramento dos dados, aos gráficos e tabelas, mostrando o OEE, mostrando disponibilidade, qualidade. É isso que estou mais envolvido, ainda aproveitando o meu lado de engenheiro. Mas nós temos soluções ligadas a monitoramento do que as pessoas fazem nos computadores, buscando uma eficiência das pessoas no uso dos computadores. A gente consegue bloquear distrações, né? Bloquear Facebook, redes, outros softwares que não são adequados, né? Porque eu acho que isso é importante. Se você retira as distrações, sobra o que é importante, que é o trabalho, né? Então, fora do horário de folga, a gente tenta criar um ambiente que seja favorável ao bom desempenho. Sim. É isso que a gente... As pessoas têm liberdade, mas fica o histórico lá, se elas estão trabalhando, às vezes a empresa precisa de um desempenho dela e ela está envolvida com notícias de futebol, outras coisas aí. Também tenho trabalhado com a questão de garantir a infraestrutura de TI, tem softwares que monitoram, também ligado a dados, né? Monitoram, digamos assim, o estado de saúde da rede, né? Os computadores, os servidores, né? Os hubs, switches, a parte de comunicação, se está ok, né? Sim. Isso aí são softwares de monitoramento. E também segurança da informação, né? Trabalhando com segurança da informação. Mas o que eu mais estou focado, assim, eu gosto, que eu uso mais da indústria 4.0, é essa questão do chão de fábrica, monitorar, né, como é que as máquinas estão produzindo, mostrar esses relatórios, integrar com ERP, integrar com BI. Isso aí está sendo bem legal, né? Consigo aplicar todo esse conhecimento assim, de tantos anos, né? Muita coisa a gente aprende na prática, outra a gente estuda na bibliografia e quer ver acontecer, né? A gente pode ajudar muito, né? A gente tem know-how para isso e aí a gente está à disposição aí. Quem quiser melhorar a sua eficiência fabril, pode contar conosco. Muito bem, Nilo. Muito obrigado pela explanação. E essa nossa conversa, né? Eu aqui fazendo uma retrospectiva rápida, né? Então a gente falou sobre tecnologias aplicadas à engenharia, nós conversamos sobre tecnologias aplicadas à fábrica, nós conversamos sobre pessoas, sobre soft skills, né? Nós conversamos da relação tecnologia e trabalho, né? Agora tu traz o que é a Max 3D e as suas soluções, né? Então a gente tem um roteiro aqui bastante rico, né, de informações, e eu tenho certeza de que quem está nos assistindo agora gerou vários insights e muita curiosidade de ir atrás de alguns temas que nós pincelamos ou comentamos aqui nesse bate-papo. Então, Nilo, eu aprendi um monte, né? Eu gosto muito dessas discussões, né? Então eu te agradeço por essa conversa, né? Tu trazer muitas características não só técnicas, né? Mas também de pessoas, que é muito importante também, né? Então, tecnologia não acontece sem pessoas, e tu falou isso no início da nossa conversa, né? Então, eu te agradeço muito por trazer todos esses insights, por trazer todo esse conhecimento, compartilhar conosco aqui, né? E quem sabe em outras oportunidades, em outros momentos, em outros projetos, né? A gente converse mais, né, sobre outros assuntos e explore outros temas. Nilo, muito obrigado por ter participado desse projeto Entrevistas com o Executivo. Muito obrigado, Luciano. Foi ótima conversa contigo aí. Então tá bom. Um grande abraço, Nilo. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Confira a próxima entrevista. O link está aqui na descrição deste vídeo. Comente,
compartilhe, curta e obrigado!